Intercâmbio cultural sempre pode nos trazer coisas benéficas e ampliar nossa visão de mundo. Veja, por exemplo, aqui essa tradição no Japão no qual as crianças são responsáveis por limpar a escola em um determinado período, tal como mostra a cena de Fireworks. Vamos lá! Enquanto aqui no Brasil, alguns alunos sujam a escola de propósito com o seguinte discurso: Ah, joga o papel no chão mesmo, pago pra quem limpar. Pois bem, né? Você vê a troca de mentalidade. Mas enfim, eu quero aqui trazer algumas reflexões referente a isso. Porque esse ato de limpar a escola no Japão não é algo assim gratuito, tem toda uma lição por detrás. E lógico, vou relacionar tudo isso com a série Fireworks, com o anime, com o filme Fireworks. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Eu sou o André Bussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. E antes de começar, vamos fazer a chamada de hoje, deixando aquele like no vídeo que é muito importante. E se você não é inscrito, não perca tempo, porque aqui nós sempre iremos unir entretenimento com conhecimento, ampliando nossa visão de mundo. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. A inspiração para o vídeo de hoje foi o anime Fireworks, no qual ele retrata o cotidiano de alguns estudantes no Japão com aquela pitadinha de fantasia. No entanto, essa análise mais aprofundada sobre essa obra eu deixarei para outro vídeo, porque ali tem algumas características fundamentais que eu quero trabalhar, bem interessantes, e sem contar que ele mexe com a questão da viagem do tempo, nas possibilidades e tudo mais. Mas aguarde que em breve eu farei sobre esse outro tema. Aqui eu quero pegar um outro aspecto que é a questão da responsabilidade ensinada para os japoneses desde cedo e comparar, logicamente, com aqui no Brasil. E tanto que a estrutura desse vídeo será a seguinte: eu farei primeiro uma análise do Japão, baseado no livro aqui, Introdução à Cultura Japonesa. Em seguida, trarei algumas teorias sobre a questão do trabalho cooperativo, muito presente nas corporações aqui do Brasil, empresas e tudo mais, e algumas escolas também. Então vamos lá, da primeira parte, analisando como essa sociedade japonesa e como isso reflete dentro do anime. Então vamos lá. O arcabouço teórico aqui que eu farei essa análise da sociedade japonesa está presente nesse livro, A Introdução à Cultura Japonesa, no qual Nakagawa ele escreve já esse livro em francês e ele vai comparando os opostos das civilizações ocidentais, aqui no caso base na França, Inglaterra e tudo mais, com o Extremo Oriente, principalmente do Japão. E um aspecto que ele começa falando logo nos primeiros capítulos desse livro é que no Japão não tem esse destaque do indivíduo. Tanto que na conjugação, na estrutura das frases da escrita japonesa, quase não se usa a primeira pessoa. É sempre o coletivo. Dificilmente você vê essa questão da singularidade. É sempre uma questão que envolve todos. Tanto que é uma das maiores dificuldades de você traduzir do japonês para o português ou do português para o japonês é esse aspecto. Ou seja, eles valorizam a coletividade, o trabalho como um todo. E como isso vai se refletir com aquela cena que eu expliquei há pouco no Fireworks, das crianças limpando o banheiro. Eles entendem da seguinte forma: um lugar coletivo é de todos. Então todos são responsáveis pelo bem-estar daquele lugar, pela manutenção daquele lugar. Então, desde cedo eles vão aprender nessa questão da responsabilidade. Por exemplo, a escola, quem é que frequenta? Os alunos. A escola é para os alunos. Então quem é que tem que ser responsável por limpar essa escola? Os próprios alunos. Então, isso daí vai se refletindo nessa forma. Enquanto aqui no Brasil, como eu disse, aqui, fazendo essa comparação rápida, muitas vezes a criança joga o papel no chão, você pede, recolhe, põe no lixo. Ele não, a escola paga a empregada para isso. Então aqui, nesse sentido, nós podemos aprender essa questão do zelo, do lugar público. Tirando esse exemplo da escola, lá no Japão, uma vez conversando com os amigos que moraram lá, dificilmente você vê uma lixeira na rua pública. E eu perguntei para eles, e como que vocês jogam os lixos lá? Ele falou, não, você está na rua, você vai comer alguma coisa, você guarda no seu bolso. Porque se você tem uma lixeira pública, eles pensam da seguinte forma: o governo vai ter que cobrar um imposto para fazer aquela manutenção da lixeira. Se o lixo é meu, por que eu vou fazer o governo cobrar impostos de outras pessoas para eu guardar o meu lixo? Então, o meu lixo é responsabilidade minha. Então, eu guardo num lugar meu, quando eu chegar num lugar que tem um lixo, uma lixeira mais apropriada, eu descarto. Tanto que lá eu já vi umas matérias mais antigas
que as pessoas levam multas por fumar na rua e jogar a bituca do cigarro lá em qualquer lugar. Isso lá na década de 90 já. Por quê? Esse zelo do bem público. Então não depende de uma pessoa só fazer, mas sim de todos. O que é público é de todos. O que é uso de coletivo é todo mundo. Então cabe a todo mundo preservar. Agora, vamos trazer aqui um comparativo, por exemplo, com o nosso cotidiano no Brasil. Tá de brincadeira, né? É muito comum, assim, atividades que envolvem mais de uma pessoa, terem aquelas pessoas mais encostadas, outras mais ativas e tudo mais. E não é raro você ouvir aquele discurso. Ah, não vou fazer nada não, porque ninguém faz nada, eu vou ser aquele camelo que vai trabalhar dobrado para compensar a folga do outro. O trabalho sempre acaba saindo de um jeito, um quanto não muito desejado. Sendo que essa mentalidade que nós podemos apropriar dos japoneses é muito benéfica, porque o que é de todos, todo mundo tem que fazer. Se todo mundo faz, não sobrecarrega ninguém e você consegue atingir resultados cada vez mais expressivos. Basta ver os indicativos de educação, de economia dos japoneses. Eles estão sempre lá no alto, sempre se destacando muito, muito, muito. E o curioso é que aqui no Brasil nós temos vários escritores que trabalham essa questão do trabalho coletivo e tudo mais. E um deles, inclusive, é o Mário Sérgio Cortella, no qual ele fala: a cooperação nada mais é do que você preservar a ética do bem comum. Então, o que é ser ético? É você tomar atitudes que prevaleçam em respeito às atividades coletivas. Por exemplo, você nunca vai agir de uma forma que prejudique os demais. Porque essa ação, como eu disse, de uma pessoa encostada, que sempre deixa para os outros fazerem, acaba desestimulando a produção coletiva. E um fica sempre encostando no outro, sobrecarregando e não consegue fazer o serviço. Então, você trabalhar em equipe de forma cooperativa nada mais é do que você ter uma atitude ética, no qual você preserva o bem-estar de todos, seja lá no nível em casa, na escola, no trabalho. Nós podemos pegar vários exemplos. Aquela pessoa em casa aqueles vários discursos em casa: você não ajuda nada, fica tudo para mim e tudo mais, gerando vários atritos. Ou mesmo na escola, aqueles famosos trabalhos, sempre tem aqueles que vão se encostando nos demais, ou em serviços e tudo mais. Temos nesses vários níveis. Mas a grande questão é, quando tem um que sobrecarrega, o trabalho sai de forma adequada? E sem contar que se todo mundo age de forma coletiva para um bem comum, o serviço acaba sendo sempre mais rápido, mais efetivo e com resultados mais favoráveis. Essa questão da individualidade, que acaba assim de uma certa forma lesando toda a sociedade, está presente também em algumas obras no Japão. Por quê? Com a ocidentalização do Japão, eles estão sofrendo, sendo essa uma das questões que mais impactam o dia a dia deles. E eles inclusive estão retratando isso em algumas obras de anime e mangá, como o vídeo de Evangelho que eu já fiz, está aqui o link, sobre a questão da individualidade humana. O que seria isso? Devido aos indivíduos serem egoístas e quererem sempre passar a perna nos outros, a proposta dessa obra é o quê? É você unir todas as consciências numa só e trabalhar de forma coletiva. Questão essa também presente em Boku no Hero, uma vez que quando as pessoas conseguem lá sua peculiaridade, sua individualidade, eles passam a não agir de forma coletiva, de forma cada vez mais individualizadas, gerando vários problemas. E é quando isso vai se solucionar? Com a presença do All Might lá. Porém, essa questão nós deixaremos para ver no próximo vídeo. Então fica assim, conseguiu ficar claro para você essa questão da importância do zelo coletivo e de todo mundo trabalhar por algo em comum, um objetivo em comum para que todos crescemos juntos? Se sim, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós. E, para encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a diva, a Lilian, minha esposa, que me ajuda no canal como um todo. Muito obrigado, amor. Ela está aqui do meu lado hoje. Também quero deixar um agradecimento à Júlia, na ajuda com as divulgações nas redes sociais, e ao Eto, que está ajudando nas edições dos vídeos da Terça Otaku. Valeu, Eto, está sendo muito importante sua força. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Parte de forma adequada o que acaba acontecendo. Sai daqui, abelha. Oh, meu Deus do céu. Sai! Tá difícil.